Olá, nós estamos no 8º módulo do curso Manual do Vencedor e nesse módulo eu gostaria de falar a respeito do tema Desenvolvendo a Fé para Vencer. Eu quero falar para você a respeito de fé nesse tema. Sabe? Fé é a coisa que nós mais precisamos se nós queremos ser crentes vencedores. Se nós queremos ser vencedores na vida, em tudo que nós fazemos. Nós precisamos desenvolver a nossa fé, mas não simplesmente a fé pela fé. Isso não muda a nossa vida. As pessoas falam por aí que elas têm fé e tudo mais, mas a fé que transforma a nossa vida é a fé em Deus. A fé no Senhor Jesus, que morreu, sacrificou-se, entregou sua vida por nós, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Essa fé sim transforma a nossa vida e eu creio que pode mudar a sua vida também. E lá em Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 1, fala que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E o texto continua falando a respeito dos heróis da fé que fizeram grandes feitos por meio da fé. E no versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Sabe, esses 3 versículos me chamam muita atenção, querido. Por quê? Porque, de fato, sem fé é impossível você fazer qualquer coisa para Deus. Sem fé é impossível você ser um instrumento útil nas mãos de Deus. Portanto, você precisa pedir a Deus que nesses dias Ele desenvolva a sua fé. Você precisa crer que a vontade de Deus para você irá se cumprir. Então, fé é certeza de coisas que se esperam, ou seja, você ter a certeza absoluta de algo que você ainda espera que não aconteceu, como se já tivesse acontecido. Mas também a convicção de fato que não se vê, ou seja, coisas que você não consegue enxergar, mas você crê como se já existisse. Então, se fôssemos definir de uma forma clara, fé é agir de forma sobrenatural. Fé é contrária ao natural. Portanto, se você quer ser alguém cheio de fé, você não pode andar por vista, pelo entendimento próprio e andar com base no esforço próprio. Nós já falamos isso anteriormente. Andar por vista é andar com base no que vê. Pelo entendimento próprio, andar com base naquilo que você pensa, que você acha. E na força própria é viver uma vida independente de Deus. Sabe? Tudo isso são inimigos da sua fé. Você precisa decidir crer. Crer que Deus tem o melhor, que Deus vai fazer algo grandioso na sua vida. E podemos dizer que sem fé, como eu falei, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível cumprir o propósito de Deus. A palavra de Deus diz que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele nos justificou. Nós fomos feitos justos. Mas você é justo pela fé. O que condena as pessoas não são os seus pecados, mas é o fato delas não crerem em Jesus. Se você não crê em Jesus, você será condenado. Mas se você crê, você já foi justificado. Você já é justo diante de Deus. Você só precisa crer. Uma vez que você crê, isso muda a sua maneira de viver. Muda, altera a sua vida. Cristo é a nossa justiça. Ele já morreu no nosso lugar. Você precisa crer nisso, que Ele morreu e ressuscitou. E quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Então, nós precisamos ter entendimento e revelação do que é fé, querido. Da importância da fé, de que a fé é o que muda a nossa vida, a fé é o que nos dá a salvação, a fé é o que nos permite romper todas as barreiras, todos os desafios que se opõem, que se levantam contra nós. Precisamos entender que é através da nossa mente que poderemos entender que fé é essa que agrada a Deus. Sabe, se você compreender que fé é essa, como essa fé ela acontece na sua vida, como essa fé deve ser gerada, a sua vida pode ser mudada. Se tivermos meramente o entendimento intelectual, nós teremos somente o conhecimento mental. Mas se tivermos genuína revelação do que é fé, daí a nossa vida pode ser mudada. A nossa vida é transformada. Portanto, você precisa ter o entendimento. Então, como eu falei, a Bíblia diz que a fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Ou seja, fé é agir de acordo com a palavra. Fé é agir de forma contrária ao natural, às circunstâncias, às evidências, a tudo aquilo que você consegue enxergar. E fé, podemos dizer também que seja diferente de esperança. Fé é uma coisa, esperança é outra coisa completamente diferente. Fé é para o passado e para o presente. Já a esperança é para o futuro.
Sempre que nós dizemos que cremos em algo, nós não podemos dizer como se aquilo fosse acontecer, mas temos que dizer como se já tivesse acontecido. Então, por exemplo, eu creio que Deus vai me prosperar. Isso é esperança. Mas quando você diz eu creio que Deus já me prosperou, isso é fé. A fé crê no agora. A fé, ela crê no imediato, como se já tivesse acontecido, como se já fosse uma realidade. Entendeu a diferença? Então, fé é a certeza, né? A certeza que toma posse. Já a esperança é a atitude de simplesmente esperar que algo aconteça. Não é? A fé, ela move o agora, ela toma posse, ela decide crer e não duvidar. A esperança é passiva, ela simplesmente espera. Fé é ativa, a fé age, a fé crê, confessa, né? Age numa determinada direção. A esperança espera passivamente, como o próprio nome diz. Eu espero que algo aconteça, mas não envolve uma certeza, uma convicção. Então não podemos dizer que fé e esperança seja a mesma coisa. Então nós temos fé que Cristo nos resgatou, que fomos libertos, curados e podemos viver em novidade de vida. Mas temos esperança de que Ele vai voltar. Por quê? Que temos fé de que fomos curados, libertos, transformados, mas em relação à sua volta nós temos esperança. Porque em relação à volta de Cristo nós não temos que fazer, só temos que esperar, só temos que... É lógico, nós podemos crer que Ele pode voltar, né, o quanto antes, mas é algo que foge ao nosso controle, né, algo que nós não sabemos. Jesus mesmo disse que ninguém sabe o dia nem a hora, só nos resta ter essa esperança, esperar. Mas a fé é algo que já está resolvido, é uma coisa que já está definido, não se discute, né? É uma questão que Deus já fez, é algo que Deus já realizou. Portanto, não aceite, né, ter uma fé que duvida, uma fé que se abala por qualquer coisa, porque a fé genuína em Deus é uma fé que não se permite abater e abalar por coisa alguma. Então, como eu disse, a fé é ativa, já a esperança é passiva. A fé necessita de uma atitude, né? A esperança não precisa de uma atitude minha. Crendo ou não, aquilo pode acontecer. Então, vocês percebem a diferença entre fé e esperança? Na Bíblia, fé e ação estão relacionadas. Uma vez que você crê, você toma uma atitude prática em relação àquilo. Lá no livro de Tiago, capítulo 4, diz que fé sem obras é morta. Se você tem fé, você vai agir em relação àquela situação. Você vai tomar uma iniciativa. Aí Marcos 11, 24, usa uma palavra, né, que é recebestes. E essa palavra está no tempo passado, né, o que significa que o Senhor já nos deu imediatamente, no momento em que cremos no nosso coração. Nós já recebemos a bênção de Deus, nós já recebemos o favor de Deus. Portanto, querido, Deus já te deu a fé que você precisa, Deus já te deu todo o favor, Deus já te deu tudo que você necessita. Mas por que nós precisamos crescer em fé? Por que a fé é tão importante? Então, após nós sabemos que ter fé agrada a Deus, quanto mais ou maior for a nossa fé, mais iremos agradá-lo. Então, eu quero te dizer algo, querido. Só o fato de você existir já agrada a Deus. A sua existência já torna Deus feliz. Deus já está feliz com você. Essa é uma das verdades mais chave da nossa vida para vivermos uma vida de genuína alegria, paz. Né? Saber que Deus, Ele está contente conosco, que Ele não quer nos castigar, não quer nos punir, Ele nos ama. Só que a sua fé é que genuinamente toca o coração de Deus. A sua fé é o que transforma a sua vida, é que atrai o favor de Deus. Então, tudo que Deus faz na nossa vida é pela graça, ou seja, eu não tenho que pagar nada, mediante a fé, ou seja, eu simplesmente tenho que crer. Então, a única coisa que o Senhor exige de nós é que nós não duvidemos. Se você quer ser um vencedor, querido, se você quer fazer a diferença na sua vida, se você quer ser alguém que toca o impossível, alguém que age de uma forma diferente das outras pessoas, que realiza, você precisa ter fé em Deus. A fé que transforma. E Jesus disse que a nossa fé não precisa ser grande. Nós precisamos crer que Deus é grande. Mas a fé não. A fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Mas você tem que crer em um Deus que é grande para operar o impossível na sua vida. Então, quando nós descobrimos, né, o que uma pessoa gosta, nós procuramos corresponder. É ou não é? Então, o que agrada a Deus é a fé. Se você entende que Deus se sente feliz com a sua fé, então você deve ter revelação, né, do quanto é importante você exercer fé, independente da circunstância. Eu não sei qual situação que talvez você esteja passando enquanto você tem assistido essas aulas, querido. Mas eu creio que se você, né, está
adquiriu esse curso, se você está vendo essas aulas, é porque Deus tem um propósito para a sua vida. Sabe? E se você crê, tudo pode mudar. Se você crê, Deus pode mudar qualquer circunstância. Mas tudo depende da sua fé. Deus age mediante a fé. Então eu acredito que dos céus o Senhor espera ser surpreendido. Ele espera encontrar alguém capaz de ir além do natural. Deus espera encontrar alguém que não se restringe, né, simplesmente às circunstâncias, aos fatos. Há um ditado que diz que contra fatos não há argumentos. Mas eu posso dizer que contra a verdade da palavra não há fatos que possam prevalecer, querido. Você precisa decidir crer. Você precisa decidir confiar em Deus. Colocar a sua confiança nele. E crer sem duvidar. Crer sem olhar para as circunstâncias. E essa situação que talvez você esteja passando, ela pode mudar. Como eu disse, eu não sei o que é. Mas se tem alguma situação difícil, alguma coisa que você precisa de uma intervenção de Deus, eu quero te dizer, creia, exerça fé. A fé de Deus, a fé que crê no impossível, que crê no que não se vê, que crê em algo que se espera como se já acontecesse. Então, assim como a fé é a maneira de demonstrarmos o nosso amor pelo Senhor, nós podemos dizer que é também um desejo do coração dele. A fé é a maneira que nós expressamos, né, o quanto o Senhor é importante na nossa vida, quanto nós o amamos, o quanto nós desejamos viver para fazer a vontade dele. Mas ele também tem o desejo que nós sejamos pessoas de fé. É um desejo do coração de Deus. Então, pessoas cujo coração é totalmente dele, são pessoas que creem acima de qualquer circunstância. São pessoas que não se permitem olhar para o natural. A verdadeira fé é essa, querida. É aquela que não se permite olhar para as circunstâncias. Não se permite olhar para os problemas, olhar para as evidências naturais, olhar para as dificuldades, mas olha acima de tudo para a palavra de Deus. Olha acima de tudo para o projeto, para os desígnios do coração de Deus. Então todos nós, quando nascemos de novo, recebemos uma porção de fé. Não existe alguém que não tenha fé. Não existe. Só existem pessoas que não a usam. Então talvez você pense, mas eu tenho pouca fé. Mas eu quero te dizer que basta você tomar uma iniciativa, uma decisão de crer que Deus pode desenvolver sua fé e você pode crer cada vez mais em coisas maiores do que você cria antes. Então, você já recebeu uma porção de fé, agora você precisa desenvolvê-la. Então, exercer fé não depende do que você esteja sentindo ou do que você esteja passando, mas depende da sua decisão de viver pelo sobrenatural. Um grande problema das pessoas é que elas estão sempre focadas no que sentem, sempre focadas no que estão vivendo, sempre focadas nas circunstâncias, nos problemas, no que estão passando. Mas a fé genuína é uma decisão radical de não viver pelo natural, mas viver pelo sobrenatural. Viver baseado naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Romanos 10:17, nós vemos que a palavra de Deus é a fonte de alimento para aumentar a nossa fé. Lá diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Então, quanto mais você se alimenta, mais fé você tem. Se você está fazendo esse curso, é o sinal de que provavelmente você deseja mais fé, e eu creio que a sua fé vai aumentar. Porque os princípios que eu estou te falando aqui, eles têm poder realmente para transformar a sua vida, querido. Se você se ater a cada uma das coisas que nós temos falado nesse curso, te garanto, sua vida nunca mais será a mesma. Agora, a confissão é o que define realmente se você creu. Uma vez que você crê, você confessa a coisa certa. A confissão é a resposta certa diante da fé. Então, crer no coração está intimamente ligado ao dizer ou falar. Então, aquilo que define, né, de uma forma mais clara e evidente que alguém crê, né, que Deus pode agir na sua vida, de alguém que crê em Deus, crê em Cristo, no agir de Deus, é a confissão. É fácil perceber uma pessoa que não crê. Ela pode até orar, mas quando ela conversa, quando ela fala, quando ela abre a boca, ela já confessa a coisa contrária, ela já confessa aquilo que não tem relação com a sua fé. Então, o que você fala define quem você é e define onde você irá chegar. Costumo dizer também que nós somos aquilo que nós falamos. Sabe? Aquilo que você fala define quem você é. Aquilo que você acredita.
Portanto, mude a sua confissão. Se você, nesses dias, tem falado somente palavras negativas, somente palavras contrárias àquilo que você crê, mude isso, querido. E você vai ver que a sua vida vai trilhar um outro caminho. Sua vida ela vai trilhar uma outra direção. Mas enquanto você não muda a sua confissão, não adianta crer, porque a sua confissão te leva a agir de forma contrária à sua fé. Portanto, nossa confissão deve estar pautada em pelo menos 5 verdades bíblicas. Primeiro, o que Deus fez por nós em Cristo. Você precisa entender que em Cristo, não é, o Senhor já nos livrou da maldição, da miséria, da doença. O Senhor deu a vida por nós, nos livrou da condenação. Não é? Nós também temos que crer no que Deus fez em nosso interior pela palavra e pelo Espírito. Antes você era uma criatura sem Deus, alguém que não tinha esperança. Mas quando a vida de Deus entrou em você, você se transformou numa nova criatura. Sabe? Se você creu em Cristo, nasceu de novo, você é uma nova pessoa. A palavra de Deus te transformou. Você não irá para o inferno, mas você vai morar com Deus no céu, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Mas você também precisa crer em quem você é a partir de agora, em Deus Pai, através de Jesus Cristo. Então agora você é alguém que habita acima dos lugares celestiais com Cristo à destra de Deus. Você está numa posição de autoridade. Esse é o seu lugar, querida. Essa é a sua nova posição em Cristo. Mas Jesus também está fazendo algo por nós à direita do Pai. A Bíblia diz que Ele intercede por nós. Isso é uma outra coisa que deve pautar, a nossa confissão. Mas também devemos entender o que Deus e a sua palavra podem realizar através de nós quando a confessamos. Sabe, milagres acontecem quando nós confessamos a palavra. Coisas grandiosas. O poder de Deus se manifesta. Você só precisa crer, querido. Que você nesses dias possa desenvolver a fé segundo a vontade de Deus. Uma fé que não olha para o natural, que não olha para as circunstâncias. Que a vontade de Deus se cumpra na sua vida e que você creia acima de qualquer evidência. Nós continuaremos falando sobre fé. Na próxima aula eu falarei sobre os alimentos da fé. Então espero que você tenha gostado dessa aula. Espero você na próxima para continuarmos falando sobre esse assunto.